Olá, professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está sendo muito comentado, tanto por leigos quanto por profissionais, os implantes cerâmicos. Muita coisa se fala, é claro que o fabricante sempre vai falar positivamente do produto que ele está vendendo, mas nós precisamos conhecer os pontos positivos e negativos desses implantes até para tomar a decisão mais adequada na hora de oferecer o produto ao nosso paciente. Porque, na verdade, no final de tudo, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós colocamos no nosso paciente. Então, vamos lá, que esse bate-papo está bem interessante. É importante dizer que tudo que eu vou falar nessa pequena conversa com vocês é baseado em artigos científicos de revistas reconhecidas mundialmente na área dos implantes e são artigos recentes. Os implantes cerâmicos eles foram idealizados e fabricados com o intuito de oferecer um melhor recurso estético em regiões anteriores, onde o indivíduo apresenta um fenótipo gengival fino, ou seja, com menos de 2 milímetros de espessura. Isso porque, como os implantes de titânio eles têm esse tom acinzentado, em algumas situações clínicas, quando utilizados nesses pacientes de fenótipo gengival mais delicado, ficava como resultado final um leve acinzentamento na região gengival. E isso é um transtorno estético, principalmente para aqueles pacientes que expõem no sorriso tanto dentes quanto uma faixa de gengiva. Inicialmente, os implantes eles foram fabricados utilizando o óxido de alumínio, alúmina. No entanto, esses implantes eles não tiveram longevidade dentro do mercado. Isso porque ocorreram várias falhas, onde a mais comum foi fratura. Em 2001, eles criaram então um implante cerâmico à base de óxido de zircônio, a zircônia. Trabalharam a superfície dessa cerâmica para favorecer a osseointegração. E esse tipo de implante tem mostrado melhor resultado clínico e por isso eles vêm ganhando espaço nas reabilitações estéticas. Mas nós precisamos conhecer o que de fato esses implantes nos oferecem de vantagem quando comparados aos implantes de titânio. É sempre importante nós fazermos essa comparação. Normalmente, quando um produto novo é lançado, ele tem como comparativo um outro similar já reconhecidamente eficiente. Os implantes de titânio não há dúvida quanto à osseointegração, quanto à resistência, por isso ele é a referência para qualquer outro produto similar que seja lançado. E a partir de agora nós vamos conversar mais sobre o que o fabricante diz do implante cerâmico e o que é que as pesquisas dizem. Se o que o fabricante diz condiz com o que as pesquisas mostram. Aqui nós temos as principais vantagens listadas pelos fabricantes dos implantes cerâmicos. Menor acúmulo de placa, menor chance de desenvolver periimplantite, não causar hipersensibilidades, ou seja, alergias, reações alérgicas ao material e melhores resultados estéticos. Mas o que as pesquisas falam sobre isso? De fato, foi observado que os implantes cerâmicos, os componentes cerâmicos, dificultam muito mais a aderência de placa. E parece óbvio também que ao reduzir o número de placas, as chances de desenvolver uma periimplantite também reduz. Não causar hipersensibilidade, isso é muito questionado na literatura, porque isso não justifica a troca de um implante de titânio por um implante cerâmico, a não ser em pacientes onde já se sabe que é um paciente muito afeito a reações alérgicas. Porque, na verdade, a alergia ao titânio, aos óxidos liberados pelo implante de titânio, é um percentual muito baixo na população. Então, se é uma minoria, isso não impede que ele seja utilizado em larga escala. Melhores resultados estéticos, como nós comentamos antes, os implantes cerâmicos surgiram com essa finalidade. Então,
Com certeza, pessoas com fenótipo gengival delicado, os implantes cerâmicos seriam uma boa opção. Algumas pesquisas fizeram implantes cerâmicos e implantes de titânio no mesmo paciente em região anterior e não observaram ao final desse trabalho diferenças significativas. Chegou-se a bons resultados nos dois casos, tanto quando se utilizou o implante cerâmico quanto se utilizou o implante de titânio. Agora, é claro que perfis muito finos, usar um implante cerâmico seria uma boa opção. A pergunta é, a gente pode confiar nos implantes cerâmicos que estão no mercado há bem menos tempo do que os implantes de titânio, são considerados o padrão ouro na implantodontia? Nós podemos fazer essa troca de forma segura? Fica comigo que eu vou te responder isso já já. Basicamente, os implantes cerâmicos apresentam-se de duas formas. Ou uma única peça ou duas peças. Essa de uma única peça, você teria tanto a estrutura que vai na parte óssea, né, o implante propriamente dito, e já vem junto com esse implante a estrutura, o intermediário, onde a prótese será sustentada. A questão desses implantes é que tem que ser muito certeiro no posicionamento do implante, porque qualquer pequena inclinação pode inviabilizar a reabilitação protética, já que ele já tem junto a ele um corpo só, a estrutura onde a prótese será inserida. Já o implante de duas peças, ele está mais próximo ao que seriam os implantes de titânio. Você instala o implante e depois você vai escolher os componentes protéticos mais adequados para a sua situação clínica. Então, se por acaso, na hora de posicionar o implante, ocorreu uma pequena inclinação, nesse caso, isso não seria problema, porque os componentes protéticos são mais variados e conseguiriam, então, compensar ou corrigir essa pequena falha. Quando um fabricante lança um produto, existe todo um marketing muito envolvente em torno dele, na busca para conquistar o seu público-alvo. E isso faz com que a demanda, tanto por parte de profissionais quanto dos pacientes, crescesse assim, absurdamente em relação aos implantes cerâmicos. Preocupados com isso, a Sociedade Alemã de Implantodontia resolveu fazer um estudo analisando artigos científicos importantes, triados, e fazer a partir deles um guia de orientação falando sobre os implantes cerâmicos. Vamos ver a que conclusões eles chegaram, quais são as orientações que eles passaram nesse guia de orientação, para que também isso nos ajude na tomada de decisões. Lembrando vocês que se estiverem gostando desse nosso bate-papo, não esqueçam de dar um like, que é super importante para o canal, e se quiserem se inscrever, será um grande prazer ter a companhia de vocês. Mas vamos lá. Bom, a Sociedade Alemã de Implantodontia, ela chegou à conclusão, baseada nos vários trabalhos científicos, de que, de fato, o fabricante trabalhou a superfície da zircônia de forma adequada e a osteointegração obtida é semelhante à do titânio. Concluiu também que há realmente um menor acúmulo de placa e que, por isso, a chance de haver uma inflamação nos tecidos periimplantares diminui, o que é muito bom para evitar uma possível periimplantite. Observaram que há uma alta taxa de sucesso para os implantes de peça única, lembrando o pormenor de que eles têm que ser muito bem instalados, porque eles não permitem correções no caso do implante não estar na posição correta. Nesses implantes de peça única, de uma só parte, eles observaram uma longevidade aí comprovada cientificamente de até 7 anos. Os implantes de duas peças, eles comentam que é, de fato, muito mais prático para o trabalho da prótese pela possibilidade de ter muito mais opções de componentes protéticos.
No entanto, o tempo de avaliação em termos de longevidade ele é menor, então não se pode garantir que ele vai atingir, por exemplo, os 7 anos dos implantes de uma única peça. E que por isso, então, eles deveriam ser uma alternativa, mas não seria a indicação nesse momento mais confiável. E eles, inclusive, recomendam que, se for utilizar esse implante de 2 peças, que seria interessante avisar o paciente de que esse é um implante mais novo e que o tempo de avaliação é mais curto, o que não nos dá a possibilidade de dar uma estimativa de durabilidade, de longevidade desse tipo de implante. Então, de uma forma geral, por tudo que nós conversamos, por tudo que eu li e trouxe para vocês, fica muito claro que o padrão ouro da implantodontia continua sendo os implantes em titânio. Os implantes cerâmicos, eles estão aí, estão cada vez sendo melhorados pelos fabricantes, mas é preciso mais estudos que garantam longevidade. Quando nós instalamos um implante no paciente, reabilitamos esse paciente, isso é responsabilidade nossa. Então, nós temos que procurar trabalhar com a maior segurança possível. Eu acredito que os implantes cerâmicos hoje são uma boa opção para casos onde a estética pode ficar muito comprometida, né? E eu acredito que ele ainda não é a nossa primeira opção para todas as situações clínicas. Então, a gente tem que deixar de lado a novidade, às vezes o modismo. Então, é preciso ter bom senso e cautela. Até porque o implante cerâmico ele tem um custo maior e vale a pena você investir mais quando você tem algo a mais também. Fazer um implante cerâmico que vai me dar o mesmo resultado que eu teria com implante de titânio, ao botar isso numa balança eu não vejo ganho nenhum. Eu só vou pagar mais para ter a mesma coisa, tá? Então, vamos ter bom senso nas nossas escolhas e sempre acompanhar o que dizem as pesquisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum questionamento, mandem, que se eu não souber eu busco, eu procuro, porque ensinar também é aprender. Até a próxima.